palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por este dia, estarmos meditando, aprendendo com o servo do Senhor a sua palavra. E queremos estar compartilhando, irmãos, alguns versículos da palavra de Deus para a nossa reflexão na noite de hoje. Estávamos meditando no trabalho e pedindo ao Senhor uma direção, e gostaria de estar trazendo uma breve palavra da parte de Deus para o coração da igreja. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão. Livro de Provérbios, estaremos refletindo um pouco na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 9. Nós estaremos lendo 7 versículos, meus irmãos. E gostaria que você nos ajudasse nesta interação bíblica, tendo em vista que a palavra de Deus ela exorta, consola e edifica. Provérbios, capítulo de número 9, e o versículo de número 8. E 9 diz assim a palavra do Senhor: Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Versículo 9: Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Quantos dizem amém? Meus irmãos, queremos trazer uma palavra bíblica consoante o ensinamento do sábio Salomão. Os irmãos são sabedores que Salomão, ao longo da sua vida, ele escreveu pelo menos 3 livros. Os comentaristas, eles gostam de dizer e de afirmar que Salomão escreveu o livro de Cantares de Salomão no período do seu noivado, do seu conhecimento com a sunamita. Na sua tenra idade, na medida que ele estava amadurecendo, ele escreveu o livro dos Provérbios de Salomão. E no período da sua melhor idade, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E queremos, meus irmãos, falar um pouco sobre sabedoria financeira. Quem tem caneta e gosta de anotar, anote aí. 7 princípios bíblicos para alcançar uma vida próspera. 7 princípios bíblicos para alcançar uma vida próspera. E quando eu estava lendo isso aqui, meus irmãos, o Senhor falou comigo e acredito que também falará com os irmãos. O primeiro princípio bíblico, meus irmãos, é deixar a preguiça de lado. Quem pode ler Provérbios capítulo de número 6 e o versículo de número 6 a 11? Isso.
Quando te levantarás do teu sono? Muito obrigado, Samuel. Vai ter com a formiga, ó. A preguiça, meus irmãos, ela é a aversão ao trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas, elas querem ter um enriquecimento, mas sem trabalhar. E devido a isso, algumas pessoas almejam ter a vida das outras, mas nem sequer querem ter a vontade de trabalhar. Muitas pessoas querem ter uma vida até mesmo de luxo, mas não existe o controle da sua condição financeira. E a Bíblia, ela nos ensina a aprender com a formiga, porque no período do verão, a formiga está ali trabalhando, para quando chegar o período do inverno, ela ter mantimento, tanto para ela, quanto toda para a colônia, porque os irmãos bem sabem que são muitas. Então, o ensinamento que deixa para a vida de cada um de nós é: se nós anseiamos por ter uma vida próspera, o princípio básico é o trabalho. Amém, meus irmãos? Quem quer ser próspero tem que trabalhar. Segundo princípio, Provérbios capítulo de número 21 e o versículo de número 20. Gaste menos do que você ganha. O que é que diz? Provérbios 21 e 20. O tesouro desejável está onde, irmãos? Na casa do sábio. O sábio, ele tem por princípio economizar. E tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta tudo de uma vez. Aí depois está pedindo ali, pedindo aqui. Por quê, irmãos? Não houve o controle financeiro. Eu não posso gastar mais daquilo que eu ganho. É ou não é, irmãos? Aí depois está atolado em dívida, com a mão na cabeça. Por quê? Não houve o controle financeiro. Os irmãos mais próximos a mim, os meus vizinhos, os amigos, a minha sogra sabe muito bem que uma das pessoas que me dá uma regulagem na vida financeira é minha esposa, e eu louvo a Deus por isso. Ela é que me controla. Ela diz: olhe, guarda isso aqui. É aqui, olha, não, isso aqui, tem isso. Se sobrar, a gente vai. Então, gaste menos do que ganha. Terceiro princípio: evite as dívidas. Provérbios, capítulo de número 22. E o versículo de número 7. O que diz a palavra do Senhor, meus irmãos? Provérbios, capítulo de número 22. E o versículo de número 7. Qualquer irmão pode ler. Isso aqui é forte, viu? Olhe, o rico domina sobre os, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Se nós soubermos administrar nossa vida financeira, nós ficaremos livres de muitos males. Porque a partir do momento, queridos irmãos, se eu não tiver um domínio sobre a minha vida financeira, e eu começar a pegar emprestado e não puder pagar, é problema, viu? É problema. Mas vamos seguir, que nós queremos ouvir o nosso presbítero. Quarto princípio bíblico, meus irmãos:
Provérbios capítulo de número 13, versículo de número 11. Poupe e invista regularmente. Provérbios capítulo de número 13. Uma das irmãs leia, por gentileza. Versículo de número 11. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajuda com o próprio trabalho a aumentar. Muito obrigado, irmã Jailma. A minha versão diz o seguinte, meus irmãos: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Às vezes os irmãos bem sabem que nem todos têm uma condição financeira larga. É necessário fazer as coisas por etapas. Por etapas. Estou mesmo tentando fazer algo lá na minha casa. Nós compramos os materiais e agora estamos trabalhando, tentando juntar um dinheiro para fazer a outra etapa. Ou seja, o investimento ele é feito aos poucos. Eu não posso simplesmente tirar. Agora imagine, não, eu estou querendo fazer uma coisa na minha casa. Não, a gente vai se imprensar aqui na feira. Aí tira do dinheiro da feira para fazer um compromisso. Deixa de pagar as contas. Aí corta a luz, corta a água. Por quê? Porque não soube separar, não soube administrar. Mas vamos seguir. Quinto princípio. Trabalhe com dedicação. Provérbios capítulo de número 22. E o versículo de número 29. Outra irmã, leia por gentileza. Provérbios 22 e 29. O que diz? Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante homens comuns. Isso fala, meus irmãos, da pessoa que tem domínio sobre a sua vida financeira. Ela trabalha com dedicação. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Se porventura você conhece, é porque as pessoas, pouco a pouco, ao longo do tempo, ela foi construindo. E aquela pessoa que ela é de confiança em qualquer coisa, aos poucos, ela vai ganhando oportunidade. Aí vai crescendo, aí vai desenvolvendo. E a Bíblia deixa bem clara que o fim deste homem, ele vai estar ali em eminência, em destaque, entre os príncipes, porque alcançou confiança. Quem diz amém, meus irmãos? Provérbios 18 e 15. Invista em conhecimento. Vamos lá, meus irmãos. Provérbios capítulo de número 18 e o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido do sábio o busca a ciência. Um dia, em uma determinada empresa, um rapaz já estava na empresa há muito tempo e chegou, como a gente fala, né, um novato, e aquela vaga que aquele antigo estava querendo, estava pleiteando, estava lutando para chegar, ele não alcançou, porque ele não tinha investido anteriormente em conhecimento nos seus estudos. E ora, meus irmãos, nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde para investir no seu conhecimento. Nunca é tarde. Aqui na campanha evangelizadora, nós passamos um período, e eu lembro de uma irmã chamada Irmã Fátima. Algum dos irmãos aqui chegou a conhecer a Irmã Fátima? Pronto. A Irmã Fátima, ela tinha um pequeno comércio. Ali, qual é o nome daquela rua, irmã Jailma, ali? Loteamento São Rafael. Ela tinha um pequeno empreendimento ali, fazia parte na campanha, e houve um dia que ela chegou para mim e veio desabafar. Estou falando isso porque eu pedi outro dia autorização para ela para contar, e ela falou: irmão Anderson, eu tenho uma vergonha muito grande na minha vida. Eu fiz: o que foi, irmã Fátima? Ela fez: olha, irmão Anderson,
Sabe qual é a vergonha que eu tenho? É quando eu chego no culto. Todo mundo fica de pé para ler a palavra de Deus. E abre a Bíblia. Eu olho aquelas letras e não enxergo nada. E começou a chorar inconsolavelmente. Eu lembro como hoje, e falei para ela e disse: irmã Fátima, não é tarde para a senhora voltar a estudar. Volte a estudar, e essa vergonha Jesus vai tirar da sua vida. Ela fez: é mesmo, Anderson? É. A senhora crê? Eu fiz: creio. 2 meses depois ela se inscreveu no EJA e começou a estudar, e falava comigo: estou estudando, irmão Anderson. Eu fiz: sim, senhora, continue. E ela continuou estudando, e daqui a alguns meses, meus irmãos, ela começou a me dizer: eu já estou sabendo formar as palavras. E o sorriso dela, irmãos, a alegria que ela estava sentindo era imensa. Acho que pouco mais de 8 meses, quase 1 ano, ela chegou perto de mim e fez: irmão Anderson, eu já estou lendo já algumas palavras. Eu já estou lendo, e isso agora não com lágrimas de tristeza, mas com lágrimas de alegria, porque nunca é tarde, meu irmão e minha irmã, para você investir em você mesmo. Se você quer crescer financeiramente, ei, invista em você, faça curso, faça vestibular, faça concurso público, invista em você, e pode ter certeza, Deus vai olhar esse seu investimento, porque na medida que você investe em você mesmo, você está investindo também no reino de Deus. Amém, meus irmãos? E a irmã Fátima saiu felicíssima para a glória de Deus. E para encerrar, meus irmãos, 7º princípio: seja generoso. Gostaria que todos os irmãos lessem comigo Provérbios, capítulo de número 11, e o versículo de número 25. Provérbios 11, 25. Eu vou contar até 3 e os irmãos leem. 1, 2, 3. A minha versão diz o seguinte: a alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Na medida, meus irmãos, que eu estou crescendo espiritualmente, até porque, meus irmãos, almejar um bom cargo, querer melhorar de vida não é pecado, de forma alguma. A questão é o controle, você saber distinguir, separar, não deixar o desejo, a avareza tomar conta do seu coração. Porque o apóstolo Paulo, ele instruindo a Timóteo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, é o amor. Mas se você deixar Deus reinar em sua vida, cuidar da sua vida financeira e também espiritual, você vai ver a bênção de Deus em todas as fases da sua vida e prosperidade dentro do teu lar. Quantos dizem amém? A gente precisa, irmãos, falar essas coisas para a igreja, para os irmãos andarem mais tranquilos, porque uma má administração financeira dos recursos que Deus tem dado tem sido responsável por muitas confusões dentro da família. Olhe, não confundam economia com pirangagem. Não confunda ser econômico com mão fechada, com unha de fome. Porque tem gente, ser econômico, irmãos, é louvável para uma boa saúde financeira, para um bom equilíbrio financeiro dentro da família. É muito saudável. Mas para que isso ocorra, deve haver uma participação de toda a família. Do marido,
da mulher e dos filhos. Às vezes, o pai diz assim: menino, apaga essa luz, menino. Para que essa luz acesa lá no quarto, que tu não está fazendo nada lá no quarto? Oxe, pai é uma pirangagem. Não, o pai não está com pirangagem, não. O pai está sendo cuidadoso, porque a conta de luz do final do mês, quem paga é pai, não é tu. Quando tu começar a pagar uma conta de luz, tu vai ter cuidado com as luzes acesas no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, no terraço. Aí tu vai ter cuidado, porque é tu que paga. Mas enquanto é papai que paga, ajude, zele, cuide da economia da família, contribua para a economia da família. Eita, o velho já começou quente, velho. Economia do lar, economia doméstica, tá certo? Olha, irmãos, eu estava lendo hoje um artigo que dizia que a Bíblia fala mais de economia, de dinheiro, do que de salvação. Que conversa é essa, irmão? Sim, senhor. Você ouviu isso agora? Por quê? Porque isso faz parte de uma boa convivência com a sociedade. Eu já disse aqui recentemente do desprazer de ter entrado no estabelecimento comercial e o proprietário dizer que os seus piores clientes eram os crentes. Comprar fiado também não é pecado não, viu? Agora, não pagar é desonestidade. E desonestidade é pecado. Pronto. Precisamos ter cuidado. Nós somos mordomos. O que é o mordomo? O mordomo é um administrador. Deus nos deu tudo, colocou tudo ao nosso alcance, para que a gente administrasse. Por quê? Porque o homem, irmãos, o homem não é criador de nada. O homem, ele é um adaptador, ele faz alguma coisa a partir daquilo que Deus criou. Por exemplo, Deus criou o ouro. Aí o homem vem e inventa uma peça de ouro, uma aliança de ouro, um anel de ouro. Mas não foi o homem, ele adaptou, pegou aquilo que Deus havia criado e ali ele fez muitas invenções, como está escrito, né? Então a gente precisa de um certo cuidado. O que foi que o salmista disse? O salmista disse: do Senhor é a terra, Salmo 24, é isso mesmo? E o que mais? E a sua, e o que mais? E o mundo, e o que mais? Eu e tu. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo, eu e você. Tudo é de Deus. Tudo. E a nós, Ele nos deu sabedoria para administrar os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos. Foi assim com o primeiro homem criado. Deus o criou, colocou num jardim e confiou ao homem o quê? As coisas que Deus havia acabado de criar. Não foi assim? Deus havia acabado de criar. Aí coloca o homem para administrar. Deus confiou ao homem as coisas que havia criado. Então o homem só poderia ter direito de propriedade sobre aquilo que ele pudesse criar. Visto que ele não criou, porque até hoje o homem nunca foi capaz de criar nada sozinho,
ele sempre faz alguma coisa a partir daquilo que já existe. Não é verdade? A partir daquilo que já existe. Então, veja bem, é muito simples. Existe uma disciplina doméstica com relação às finanças. Primeiro, a primeira disciplina doméstica, que isso muitos crentes não gostam de ouvir, mas tem que ouvir. Primeiro, devolver o que é de Deus. Muita gente se apropriando daquilo que é de Deus. Aí não devolve o que é de Deus, aí nunca se apruma na vida. Não tem equilíbrio financeiro na casa, não tem vida boa para a família, passa necessidade, não veste bem, não come bem, não estuda bem, não faz nada que preste. Por quê? Por quê? Porque não devolve aquilo que é de Deus. Porque, irmãos, o que é o dízimo? A gente precisa entender que o dízimo é um princípio bíblico para ensinar aos crentes que Deus é dono de tudo e que Deus deseja muito mais do que dinheiro. Deus é dono de tudo. Para que Deus quer dinheiro? O meu dinheiro e o teu? É só uma questão de testar a nossa fidelidade. Outra disciplina doméstica, isso é uma palavra introdutória para depois a gente falar dos vilões das finanças. Aí tem coisa boa para a gente aprender. Escutem. Outro princípio, aprender, diferenciar ou distinguir, como você quiser, necessidade de desejo. Porque tem umas coisas que eu preciso, mas tem umas coisas que eu desejo e que nem preciso. Deu para entender, irmão? Necessidade é uma coisa e desejo é outra. Necessidade está tratando daquilo que eu preciso. E desejo está tratando de algo supérfluo, que se eu não comprar, eu também vivo sem aquilo ali. Tá certo? Se eu não adquirir, eu também sobrevivo sem aquele item, sem aquele objeto, sem aquele móvel, né? Eu vivo. Então eu preciso cortar despesas, porque é um dos fatores fundamentais para um equilíbrio financeiro dentro da família. Cortar despesas. Onde é que a gente está gastando mais, mulher? A mulher vem e diz ao homem: onde é que a gente está gastando mais? Vamos sentar, vamos conversar, que esse meio, o negócio apertou de um jeito. Ou nunca aconteceu com vocês? Graças a Deus, vocês andam tudo abençoados, jogando dinheiro para cima. Sempre tem, né, irmão? Aquele meio que só Jesus. E você fica orando: apressa-te, Senhor, para passar logo, para chegar o outro dia de meu marido receber. Não é, irmão? É. Então, cortar despesas para equilibrar o orçamento, não contrair dívidas. Já foi falado aqui pelo companheiro um princípio, tá certo? Quando você corta a despesa, você equilibra o orçamento e vai começar agora a sobrar um pouquinho para você ir saldando as dívidas que fez, às vezes até de forma impensada. Não é tarefa muito fácil, mas com um pouco de organização se consegue, né, planejar o orçamento da família para não viver penalizados. Aí penaliza filho, penaliza todo mundo sofre. Uma família descontrolada financeiramente faz com que todos sofram naquela casa. Um pai responsável com suas finanças, uma mãe estragada. Porque tem homem que é descontrolado
E tem mulheres estragadas também. Da mesma maneira que tem mulheres super econômicas, que se não fosse ela, o barco do marido já tinha afundado. Porque tem mulher que é uma bênção. Mas não vamos esquecer que tem aquelas estragadinhas que só a misericórdia. O marido pode chegar com um caçamba de dinheiro. Ela arruma um jeitinho de estragar tudinho ligeiro. Porque é estragada. Porque é estragada. Valoriza, filha, o suor do teu velho. Valoriza o salário dele. Dinheiro não se cai de árvore, não. Quem caiu do céu foi maná. Quem veio do céu foi cordonize. Quem vem do céu é Jesus. E agora dinheiro a gente consegue trabalhando, suando, correndo atrás. Eita. E precisa se valorizar. Então distinga. Aprenda a distinguir aquilo que você precisa daquilo que você deseja. Um exemplo. Dizem que os melhores perfumes são os perfumes franceses, né? O povo tem esse costume de dizer. Mas um perfume francês, irmãos, é caro. Então, se eu não posso comprar um francês, eu compro um Caso Andrade. Um Avon, né? Uma Natura. Aí alguém vende Natura de Amém, né? Um Boticário. Amém também. São acessíveis. Mas por que eu sacrificar a família para comprar um francês? Porque eu nem francês eu sou brasileiro. Com todo respeito aos franceses. Irmão? Não é mesmo assim? Então, eu desejo um perfume francês. Mas eu preciso de perfume francês para viver? Claro que não, irmão. Aquelas promoções do Boticário da Natura que de vez em quando aparece, resolve do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, necessidade é uma coisa e desejo é outra. Então tenha cuidado. Aprenda a equilibrar isso. Aprenda a equilibrar isso. Tá certo? Tem uma geladeira bonita agora, né, irmão? Que é uma porta grande em cima. A mãe está dizendo, em nome de Jesus eu creio. Jesus vai mandar recurso. Duas portas embaixo, parece que uma em cima, sei lá como é. Duas em cima, um embaixo, sei lá como for. Mas é 6 conto. Frost. Olha, irmão Adilson está dizendo uma palavra aqui que está dando um nó aqui. Frost free. É assim? Pronto, frost free. É uma benção. Não é bom? É. Mas se eu não posso, uma frost free, uma freeze pro resolve. Né? É porque você não sabe a luta que dá para ter que descongelar e parar tudo. A minha mulher tinha uma coisa, botava uma cadeira, um banco em cima da cadeira, botava um ventilador em cima, jogava o ventilador, passava lá. Né? Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, por enquanto, as coisas não andam, né? Tão favoráveis para adquirir aquilo que você deseja. Então se contenta, nega, com o que tu precisa. Não é? Se contenta com o que tu precisa. Falar em geladeira, eu passei um episódio recentemente, né, vizinha tá ali rindo. Mas, irmão, aí foi um processo, mas Deus teve misericórdia. A gente tinha uma geladeira da nossa, a minha sogra tinha dela, e a gente terminou, uma hora a gente estava usando todas as duas. Aí depois uma deu problema, aí eu mandei ajeitar. Aí depois ficou lá em casa, lá em cima, e ficamos usando a nossa. Aí depois a gente trouxe a que eu tinha ajeitado, botou para cá, a minha ficou parada. Aí vai para lá, com esse negócio da mudança, uma deu problema. Aí vamos levar a outra. Quando levou a outra para lá, quando chegou lá, que ligou, não pegou mais. Aí o irmão disse assim, eu tenho um em casa, irmão.
boazinha minha, os meninos deram uma geladeira, a mãe dele, a outra está em casa lá, pegue lá para o senhor ir usando enquanto o senhor se ajeita aí para comprar outra. Aí eu levo a do irmão para casa. Boazinha, começou funcionando normal. Não deu 8 dias, a parte de baixo parou de funcionar. Ficou somente o congelador funcionando. Vê que situação. A da minha sogra não prestou mais. A minha não prestou mais. A do irmão quebrou, tive que ajeitar, paguei 200 conto para ajeitar, tá lá. Tá lá. Resultado, na agonia todinha, a irmã Bilzinha, não foi nem desejo, nem foi necessidade, não, mas foi obrigação. Ali foi obrigação. Aí eu tive que correr, comprei. Aí tá lá, ela tá de posse de vitória, né, irmão Bill? Eu tô aqui, né, dormindo pouco, mas ela tá de posse de vitória, graças a Deus, né? Compramos lá um Abrastemp, né, Bill? Daquela boa mesmo, daquela ali, né? Foi quase 6 mil também, já, só não é daquela de 3 portas, mas foi quase 6 mil também, viu? Tem mais não, tem não. Estar aquilo que a gente deseja, a gente precisa equilibrar as coisas, né? Porque tem gente que diz assim, tem nada não, a gente compra, paga não sei quantos meses, mas são não sei quantos meses de sofrimento. eu que eu digo, a minha mulher, ela tem a mania de dizer que não gosta de comprar para pagar muitas vezes, ela não gosta. Ela gosta de, né, pagar logo. Mas já o negócio às vezes não é muito favorável, aí a alegria vem pela manhã. Foi um sofrimento, viu? Então, gente, para terminar aqui essa introdução, a disciplina doméstica com relação às finanças. Primeiro, devolver o que é de Deus. Segundo, aprender a distinguir necessidade de desejo. Depois, relacione o que a família necessita e deseja. É bom você fazer este parâmetro. Eu desejo uma televisão de 50 polegadas, né? Mas eu não posso adquirir uma televisão de 50 polegadas, então eu vou me contentar com uma de 30, de 24, 29, sei lá quanto é, né? Porque aí o meu desejo vai de encontro à minha necessidade, aquilo que eu preciso, e assim sucessivamente. Eu preciso de um sofá maior, a família aumentou, mas agora eles estão mantendo o preço do sofá, vamos dizer assim, lá em cima. Só que é muito comum hoje a gente não encontrar mais aquele jogo de sofá, a gente hoje encontra sofá, não é? Então, já que eu não posso comprar um jogo, compra um sofá grande e bota na sala, né? E assim vai administrando, e até quando Jesus abençoar mais um pouquinho, que você, tá certo? E outra coisa que a gente precisa fazer, irmãos, para uma boa saúde financeira da família, é ir para a ponta do lápis. Planejamento. Sentar com a patroa e conversar, falar sobre gastos pessoais, falar sobre vestuário, falar sobre aparência, falar sobre cabelo, cabeleireiro, né? As irmãs gostam de dar aquelas chapinhas, né, irmão? Mas aquilo é um sofrimento, eu não sei como é que vocês aguentam o negócio daquele. É um sofrimento. E a quem Deus ainda não abençoou com um cabelinho muito bom, né, irmão? Imagina só a luta que é para esticar aquilo, hein? Só Jesus na causa, né? A gente tem que orar muito por vocês mesmo, né? Para vocês verem chegar aqui ajeitadinha, né? Só Jesus e vocês sabem o que vocês têm passado. Então, tudo isso são despesa, não é? Mas no dia que não der para dar a chapinha, não bata um pano, passa a mão molhada assim, faz um croque e vem-te embora adorar Jesus. Tá certo? Amém, meus irmãos? Então tem isso aí, cabeleireiro e uma série de outras coisas que se encaixam nas despesas pessoais, nos gastos pessoais, que precisam todos ir para a ponta do lápis para que haja um equilíbrio financeiro na família. Próxima oportunidade que a gente tiver, a gente vai continuar falando dos vilões das finanças. Quem são eles? Cartão de crédito, não é?
energia elétrica. Deixa eu só dizer só umas coisas aqui para depois explico. Chuveiro, ferro, máquina de lavar, televisão, refrigerador, água, prestação, um bocado de coisa. Tudo isso são vilões das finanças. Quando não são bem administrados, traz consequências para toda a família. Mas isso a gente vê em outra oportunidade. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos